Agora é 1h32. Nós ouvimos o deputado João Daniel e agora vamos ouvir o deputado Arlindo Quinalha, o último, então, a falar pelo tempo do Partido dos Trabalhadores. Parlamentares, povo brasileiro. Nós ouvimos aqui um desfile de argumentos, mas é possível que parte daqueles que estão nos ouvindo e assistindo não tenham tido a oportunidade de que fosse contestado aquilo que é o centro da proposta do impeachment. Pretendo fazer de forma rápida e breve, mas logo de cara. No que se apoia a tese do impeachment? Hoje aqui defendida pelo advogado Miguel Reale. Duas coisas. Vou começar por aquilo que eu identifico como sendo mais popular, entre aspas, as chamadas pedaladas fiscais. Ninguém, nem nós próprios no início, conseguíamos associar esse apelido de pedaladas fiscais com algo absolutamente legal, que é o chamado Plano Safra. Como é que funciona o Plano Safra? O Banco do Brasil, ele faz empréstimos, milhares e milhares e milhares de operações de crédito para pessoas e ou empresas. Onde é que o governo entra aí? Não entra. Ocorre que o Banco do Brasil, ele faz esta operação com juros mais baixos do que o banco comercial, mais baixos do que aquilo que o próprio Banco do Brasil cobra no cartão de crédito de nós. E por que o Banco do Brasil faz isso? Não só porque tem uma lei de 2002, aliás, de 1992. É porque existiu a percepção, à época, como existe agora, de que é fundamental produzir alimentos mais baratos para acabar com a fome, é fundamental produzir alimentos mais baratos para combater a inflação, é fundamental produzir alimentos mais baratos para poder exportar. Ou seja, todo mundo sabe que desde o crédito para o pequeno produtor agrícola até para o agronegócio, nós temos benefícios para o país. Geração de emprego, distribuição de renda. Pois bem, aí dizem que, na verdade, está fora da lei. Eu gostaria que os senhores e as senhoras, os que tiverem a oportunidade, se socorressem da Lei 8.427 de 92, no seu artigo 5º. O que prevê a lei no seu artigo 5º? A concessão da subvenção de equalização de juros obedecerá aos critérios, limites e normas operacionais estabelecidos pelo Ministério da Fazenda. Vou pular. Vai em frente. No que diz respeito a custo, captação e de aplicação dos recursos, podendo a equalização ser cabível na dotação orçamentária reservada à finalidade e tal. Duas coisas. O que é que cabe ao Tesouro Nacional? É a chamada equalização. Já que o Banco do Brasil empresta com juro mais baixo, o Tesouro tem que repor aquilo que era o lucro inicialmente previsto pelo Banco do Brasil. Sabe de quanto em quanto tempo o Banco do Brasil comunica o Tesouro dessas milhares de operações para todo mundo saber claramente da sua complexidade? De 6 em 6 meses. Aí cabe ao Tesouro repor. Com que taxa? Com taxa Selic, que é uma taxa de mercado. O Banco do Brasil não tem prejuízo. A sociedade brasileira financia um programa. Quem é que coordena o programa? É o Conselho Monetário Nacional. Participa o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Tesouro Nacional, a Advocacia Geral da União. Portanto, quem quiser acusar a Presidência da República de dolo, de má fé, quando ela só cuida dos programas num plano superior e há inúmeros órgãos que assinam antes dela, atribuir a ela a intenção
pessoal e a responsabilidade pessoal, aí sim é que está a má-fé e o dolo. É de uma absoluta irresponsabilidade, é de uma absoluta má-fé, é de um absoluto golpismo. Mas eu quero ir para o segundo item. Portanto, pedalada não tem nada a ver com aquilo que popularmente tentou se divulgar, exceto a pedalada jurídico-política que alguns defendem. Eu vou agora para aqueles que são os 6 créditos orçamentários, abertura de crédito orçamentário. De 6, o próprio relator, de maneira correta, reduziu para 4. Bom, o que é decreto de crédito orçamentário? É uma rotina administrativa. É por isso que já está cansativo de ouvir que o Fernando Henrique fez, o Lula fez, prefeitos fazem, governadores fazem e qualquer presidente vai fazer, porque é de rotina, é legal. O que é então que tentam dar ares de ilegalidade? É porque teria extrapolado os gastos, teria havido um rompimento da lei de responsabilidade fiscal e que, portanto, a meta estaria comprometida. Qual meta? A meta de superávit primário. E, portanto, isso, na interpretação absolutamente distorcida, resultaria num descumprimento da lei orçamentária da União. E aí, aquilo que nenhum de nós entende naturalmente, e eu presumo que a imensa maioria do povo brasileiro também não entende, virou uma tentativa de caçar o voto de 54,5 milhões de brasileiros. Aliás, aqui cabe uma pergunta. Aqui cabe uma pergunta para cada cidadão ou cidadã que esteja nos ouvindo. Quem é, respeitosamente com os parlamentares, entre os quais me incluo, quem é que prefere abdicar do seu direito legítimo de escolher o governante, escolher o programa, saber o que é que vai ser feito com o nosso país e delegar para a famosa Câmara dos Deputados e o famoso Senado Federal? Quero dizer que eu, como cidadão, não abriria a mão. Tenho certeza que ninguém abriria a mão. Mas sabe por quê? Porque quando o Congresso Nacional, quando cada deputado ou deputada age extremamente de forma correta, com extrema competência, com extrema honestidade, com extrema dedicação, ele está apenas cumprindo o seu dever de representar bem o povo brasileiro. Mas jamais nós substituímos o povo brasileiro. É dali que emana o poder, é dali que tem a fiscalização, é ali que está concentrado o sonho de milhões de brasileiros. É ali que está concentrado também o sofrimento de milhões de brasileiros. E é com essa dimensão que a gente vem para a tribuna hoje. Voltando aos decretos de crédito orçamentário. Quando vários órgãos pedem o crédito, pode ser o Tribunal Superior do Trabalho, pode ser o Senado, pode ser o Tribunal de Contas da União. Primeiro que na legislação brasileira do direito latino, diferentemente do direito norte-americano, a máquina pública não pode parar. O executivo não pode deixar de colocar dinheiro quando solicitado por outro órgão. Só para dar um exemplo. Imaginem se o governo, o executivo, deixasse de repor dinheiro numa necessidade, numa emergência até, poderia faltar dinheiro para pagar servidor público. Poderia faltar dinheiro para pagar aposentados. Poderia não ter dinheiro para socorrer uma calamidade pública. Um mau governante pode fazer tudo isso junto. Mas daí atribuir a um ato absolutamente limpo uma má intenção, uma má fé e um dolo, eu repito, o dolo está do lado de quem acusa.
Agora, eu gostaria de fazer um apelo direto aos meus pares aqui. Nós respeitamos qualquer opinião. Nós temos a nossa e respeitamos a opinião diferente da nossa. Entretanto, tem partidos aqui que nasceram há pouco tempo. Tem partidos aqui que lutam há muito mais tempo do que o movimento de ruas atual pela liberdade de imprensa, por termos o direito ao voto. E quando eu falo do movimento de rua, tão citado aqui, parece que só tem movimento de rua a favor do impeachment. Na minha terra, Serra Azul, dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Acho que na terra de vocês também. Parece que tem muito cego consciente. Finge que é cego. Por quê? Se nós estamos aqui há meses debatendo minúcias da lei, numa interpretação que vai além do razoável para tentar tirar a presidente que ganhou as eleições, algo não está certo. Eu dizia, então tem partido que aqui tem história, tem vínculo íntimo com a ditadura, é vínculo histórico. Mas há partidos da oposição, não só de esquerda, de uma generosidade a toda prova nesse debate, que nasceram com convicções democráticas, atuaram na Constituição, a deputada Bené fez referência aos constituintes, defendendo uma ordem democrática, e são esses que nós apelamos. Para esses, não sujem a sua história. Não se livrarão jamais da pecha de golpistas. Não vamos ser nós que vamos dar. Porque a gente vê muita gente aqui brandindo ares de indignação em combate à corrupção. Tem direito de fazê-lo. Nem todos têm legitimidade para fazê-lo. Agora, imaginar que aqueles outros milhões que são contrários ao golpe, que não tenham a mesmíssima preocupação de combater a corrupção, é de uma arrogância, é de um autoritarismo que prenuncia os piores momentos para o Brasil. Neste patamar, o povo está em pé de igualdade. Espero que aqueles que estamos contra o impeachment tenhamos essa autoridade moral, cada um responde por si. Eu acredito ter. Nós não temos nenhum compromisso nem com a corrupção, nem com o erro, nem com má gestão. Ou seja, nós queremos debater se o melhor caminho é o impeachment. Alguém de fato acredita que para atender os milhões de brasileiros necessitados, atender o sonho, atender as necessidades, fazer uma sociedade alegre, uma sociedade participante, onde cada ser humano possa dar a sua sagrada opinião, o melhor caminho é romper com a lei, é romper com a legalidade, é romper com a Constituição, é a mentira? Não é. Não é. Não é. E tem uma outra operação de última hora. São folhas e mais folhas, declarações e mais declarações, reportagens e mais reportagens, análises e mais análises, dando conta que o impeachment já passou. Não passou e não vai passar. Por que que eu acredito? Primeiro, porque lá de cá, eu falo do campo que está convicto na defesa da democracia, nós não somos exatamente tão inexperientes assim. Todos nós aqui estamos conversando com as deputadas, com os deputados. Tem gente mudando de opinião, sim. Tem gente que está num conflito danado. Os que estão em conflito por medo da opinião pública, eu não pretendo dar um conselho, só quero fazer uma consideração. Tenham medo de romper com a própria consciência, porque ser deputado ou não é apenas uma circunstância. Eu prefiro perder qualquer eleição em paz com a minha consciência do que ganhar uma eleição e virar um fantasma ambulante aqui na Câmara.
E fantasma ambulante é aquele que não tem opinião, é aquele que não tem coragem, é aquele que se esconde. Eu não quero ofender, eu estou vendo aqui alguns companheiros, amigos, que estão usando o verde e amarelo na bancada do PT, do PSDB, etc. O que eu vou falar não tem a ver com nada disso, é só um lembrete. Um grande ensaísta, moralista, crítico literário inglês, no século XVIII, fez a seguinte frase: o patriotismo é o último refúgio do canalha. Então, se socorrer dos símbolos da nação brasileira para tentar impor, através de uma decisão de poucos, representando uma aliança de mais poucos ainda, mas muito poderosos, me parece que não tem o direito de usar os signos, aquilo que representa o povo brasileiro. Por isso é que todos estamos usando. O alerta é para combater um eventual oportunista que acha que é mais patriota do que nós. Então, nós estamos aqui para reiterar e finalizar. Nós lutaremos até o último minuto, continuaremos na luta, ganhando ou perdendo essa parada. A nossa convicção é que nós vamos ganhar. Por que nós vamos continuar na luta? O desafio é melhorar o Brasil e não ficar apenas nesse moinho de palavras onde o povo gostaria de participar, mas ele é excluído pelo processo. Nós não queremos eleição indireta, seguindo a eleição indireta. Nós queremos garantir 54,5 milhões de brasileiros que votaram na presidente Dilma. E também aqueles outros milhões que não votaram nela. Então, nós estamos aqui para defender a democracia, para defender valores e exercer o mandato, e não para defender o mandato. Agora são 1h49. Esse foi o deputado Arlindo Quinalha, encerrando o discurso do partido do PT. 1 hora que foi dividida entre 5 deputados.